1 Samuel 17, olha o que diz aí. Ajuntaram-se os filisteus, ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra. Vai ouvindo. E congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca e Efes-damim. Porém Saul e os seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado de Dalém, e os israelitas, os inimigos, do outro monte, do lado de Daquém. E entre eles um vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era o que, gente? Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleira de bronze nas pernas, vai vendo esse homem aí. E um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão. E a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ainda ia o quê? Um escudeiro. Vai prestando atenção. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saiais formando-vos uma linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e apenas me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul, que era o rei, e todo Israel, estas palavras de quem? Do filisteu, espantaram-se e temeram de que maneira? Muito, diga muito, diga muito. Olha para mim aqui, feche sua Bíblia. Pode fechar a Bíblia. Coloque ela aí e se concentra aqui. Olha para mim. Por que é que eu te pedi para estar lá? Dentro dessa história. Por que que eu pedi para você estar vendo isso aqui como se fosse um filme? Por que que nós lemos todos os detalhes que ele trazia couraça, ele trazia um capacete, ele trazia uma lança, ele tinha tornozeleira, ele protegia todo o seu corpo? Porque é exatamente por isso que Israel tinha medo. Israel olhava para o gigante, Israel olhava para Golias de Gate e morria de medo. Morriam de medo não só pela estatura daquele homem, mas morriam de medo por tudo que viam. Vocês estão entendendo? E o diabo continua trabalhando assim,
fazendo com que as pessoas tenham medo. Elas olham para aquilo e aquilo mete medo dentro delas. E quando uma pessoa ela tem medo de alguma coisa, ela não enfrenta. Ela faz o quê? Foge. O exército de Saul se reuniu para lutar. Foi todo mundo para a linha de batalha. E veja, eles não foram de qualquer jeito, eles eram guerreiros, estavam armados também. Mas quando eles olhavam para aquilo, dava tanto medo que o medo dominava eles. Eles não tinham força. O rei não tinha força. O exército não tinha força. O guerreiro estava de um lado, tinha um vale e o povo de Deus estava do outro lado. Os israelitas estavam do outro lado. Então os gigantes falavam assim, ó gente, dá-me apenas um homem. Eu quero apenas um homem. Manda lutar comigo. Se ele me ferir, se ele chegar a me ferir, eu vou me tornar escravo dele. Agora, se eu ferir, vocês vão ser meus escravos. Vocês estão ouvindo isso aqui? Vocês estão ouvindo isso, gente? Para que você venha destruir a obra de Satanás, você precisa enfrentar. Para que você venha destruir esse mal que tem se levantado contra você, que tem desafiado você, você vai ter que enfrentar. Ou ele vai continuar dizendo, dá-me um homem, apenas um homem, que me enfrente. Estava lá todo o exército, não se levantou um, inclusive o rei. Ninguém saiu do lugar. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que a tropa de Israel e o rei Saul, quando ouvia as palavras do filisteu, espantavam-se e temia muito. Talvez você está exatamente assim, bispa, é assim que eu estou. Tem um vale, o diabo olhando para a minha cara, o problema do meu casamento olhando para a minha cara, o problema na vida sentimental, na vida financeira, me desafiando todo dia. Olha para mim, e o que nos separa é um vale. E eu olho para aquele diabo todo dia me desafiando, mas eu não tenho coragem de sair do lugar. Eu não tenho coragem de tomar a minha lança. Eu não tenho coragem de pegar meu escudo e enfrentar. Eu não tenho coragem, bispa. Eu paraliso. Eu tenho medo. Eu tenho medo até da voz desse gigante maldito. O gigante sabia tanto que eles tinham medo, que ele falou assim, escuta, por que vocês estão formando linha de batalha? Por que vocês estão, em outras palavras, por que vocês estão armados? Por que vocês têm nome de guerreiros se vocês não saem do lugar? Se vocês não vêm me enfrentar? Eu não quero um exército não, se levanta aí um. Apenas um para me enfrentar. E eles ficaram por dias e dias paralisados, olhando para a cara do gigante, olhando para o maldito filisteu, mas morrendo de medo. Morrendo de medo. Às vezes a pessoa ela quer ir avante, às vezes a pessoa ela tem sonhos, ela quer conquistar, mas ela olha para o tamanho da dificuldade. E ela não sai do lugar. Ela não sai do lugar.
E aquela humilhação continua, porque aquilo era uma humilhação para o povo de Deus. Aquilo era uma humilhação para o exército do Deus vivo e poderoso. Ô bispo, mas se era de Deus, por que Deus não agiu? Se era de Deus, por que Deus não fez com que eles avançassem? Por que eles não foram lá, Deus não foi lá e empurrou eles? Porque Deus não empurra ninguém. Você tem que tomar a fé dentro do teu coração, acreditar no teu Deus e enfrentar. Escuta isso. Você precisa pedir ajuda de Deus, mas você tem que enfrentar. Porque se você não enfrentar, nada vai mudar. Medo, desespero, assombrados, desesperados, tremendo as pernas. A gente não vai conseguir. Ele vai arrancar a nossa cabeça. Olha lá a espessura que protege, da armadura que protege o peito dele. Como é que a gente vai ferir esse homem? Olha como que ele tem um capacete de bronze. Olha como ele tem uma lança. Como a lança dele é afiada. E é isso que o diabo faz. Olha que você não tem força. Olha que esse problema é maior que você não vai conseguir, que você não vai ser aprovado para aquilo, que você não vai ser promovido, que a amante já seduziu o marido de uma maneira que ele está cego e ele não volta mais, que a porta de emprego está muito difícil e cada vez o diabo vai te mostrando um gigante maior que o outro. Ninguém vai te contratar. Você não vai conseguir emprego. Você não vai arrebentar essa ilusão. E o diabo vai amarrando a pessoa no medo. O medo não deixa ela arriscar. O medo não deixa ela tomar decisões. O medo não deixa ela enfrentar. Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão entendendo? O gigante e o exército de Deus. Eita que eu recebi uma visita. Um gigante. Oi, amor. E um exército. Bispo, ele dizia assim, ó, me dá apenas um homem. Você fica tão bonito de azul. Ele dizia assim, me dá apenas um homem. Se me ferir, não era nem para matar ele, era só para ferir. Ele disse assim, eu vou ser escravo de quem me ferir. Mas eles estavam tão amarrados no medo que eles não saíam do lugar. Uma coisa que você estava falando que eu achei interessante, que as pessoas elas não veem o outro lado da moeda. Você veja que ele tinha a fala dele, a expressão dele, a estatura dele, a força dele paralisou o rei, paralisou o comandante do exército e paralisou todo o exército de Israel. A tropa inteira. Por quê? Não é só porque eles estavam dominados do medo, é porque eles não tinham nada dentro deles. Eles eram pessoas vazias. O rei era um vazio, o comandante era um vazio, o exército era um bando de carnal. Pessoas vazias querendo vencer guerras. Pessoas vazias não vencem nada. Pessoas vazias não vencem no casamento, não vencem na saúde, não vencem na vida sentimental, na vida financeira, porque elas são vazias. Por que que o Davi, ele enfrentou o gigante? Porque diferente de todos, ele era cheio da presença de Deus. Aleluia. E o gigante para o Davi era fichinha, porque ele já tinha matado um leão e ele já tinha matado com as próprias mãos um urso, porque ele era cheio da presença de Deus. Quem é cheio da presença de Deus não tem espaço para o medo, para a dúvida.
O problema é que as pessoas, e muitos de vocês que estão aqui nessa reunião, não se enchem de Deus. Vocês vêm na igreja em busca de um milagre, de uma libertação, que o namorado volte, que o marido se liberte, que a cachaça acabe, que o vício seja destruído, que você consiga um emprego, mas você não vem no domingo, você não quer ter compromisso, você não se batiza nas águas, você só lê a Bíblia quando você entra aqui. Eu vou na reunião da bispa, da mulher ungida, ela é cheia, e ela vai vencer. Mas e você? Vazio, você não vence ninguém, muito menos um exército. E aí é o que acontece, você vai ter que se apoiar em alguém, você vai ter que se apoiar em um bispo, numa bispa, você vai ter que se apoiar em um pastor, você vai ter que se apoiar em alguém de fé. Tanto que hoje você está aqui, porque a bispa ora forte, porque o bispo ora forte. Amanhã, se algum pastor, algum bispinho aí gritar mais alto em outra rádio, você vai lá. Porque o vazio, ele não tem espírito para vencer, ele se apoia nos outros. Ah, mas o senhor não gosta que a gente venha aqui na reunião do senhor ou da bispa? Não, nós gostamos, mas não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você se encher desse Deus, assim como eu me encho e assim como ela se enche. Porque se você se encher desse Deus, aí, meu amigo, você vai ser uma bispa. Aonde você for, você vai ser. No seu casamento, na sua família, na sua vida econômica. Mas enquanto você não se encher de Deus, você vai ficar paralisado diante desse inferno que se levantou contra você. E outra, o gigante, ele era o quê? Cheio de quê? Cheio de forças. Ele tinha o apoio do exército dele, ele tinha o apoio do rei dele, ele tinha todas as armas, ele tinha todas as condições. Ele representava o mal, ele era cheio do mal. Uma pessoa vazia de Deus não consegue vencer uma pessoa cheia do mal. Não, porque a fulana é macumbeira, porque o fulano é pai de santo, porque a outra é do diabo. Tá, ela é do diabo, mas se você tiver vazia de Deus, aquela do diabo te derrota. Leva teu marido, acaba com teu emprego, destrói tua vida. Você tem que ser cheio de Deus. Você tem que se revestir de Deus. O Davi, ele falou, eu vou lá, vou matar ele, eu vou casar com a filha do rei, né? Minha casa não vai pagar imposto, eu vou vencer esse cara aí, Deus é comigo, porque ele era cheio de Deus. Então a questão, eu estou falando do outro lado da moeda, ela vai continuar na fé dela, no raciocínio dela, estou falando do outro lado da moeda. Por ele ser cheio de Deus, ele não tinha medo de nada. Então é muito bom ter fé, temos que ter fé, mas se você continuar vazia, por exemplo, tem pessoas aqui que sempre vêm na tua reunião, sempre vem, você prega na fé, você prega forte, você quer, procura elas domingo para ver se elas estão aqui, passa uma semana inteira sem vir na igreja, aí volta na sexta-feira, mas não se enche de Deus, não vencem. Agora eu te passo o microfone, eu só te dei o troco, porque na minha reunião do domingo você faz isso. Beleza. Olha, e isso é tão sério, isso é tão forte, que é assim, viu, bispo? Olha só, a importância de estar cheio de Deus é o que vai dar força para sair do lugar. O que vai me dar força para olhar para aquilo, sabe? O que vai me dar força para olhar para aquilo e enfrentar é Deus. Tanto é que quando Davi chegou, a situação estava assim, pula para o 24 aí, versículo 24. Olha como ainda continuava a mesma situação. Primeiro ouvindo Saul, o rei, né, e todo Israel, que as palavras do filisteu espantavam, tinha medo. Aí no 24 diz assim, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam de que maneira? Meu Jesus, que medo! E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu
pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha. E a casa do seu pai isentará de imposto em todo Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que fará aquele homem que feriu os filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Aí lê aí o que diz: para afrontar. Aí tudo mudou. Porque a visão de Davi foi desafiar o Golias, perguntando: quem é este homem que pensa que pode afrontar o exército do Deus vivo? Quem pensa que esse Satanás do inferno, que pensa que é essa enfermidade do inferno que se levantou, que pensa que é esse desemprego, essa miséria do inferno, para afrontar o filho ou a filha do Deus vivo, esse maldito vai cair. Amém, gente? Esse mal vai cair. É você olhar para aquela enfermidade e falar: você maldita, quem você pensa que é para afrontar a filha de Deus vivo? Mas aí é que tá também, viu? Durante quantos dias aquele gigante foi afrontar lá? Ixi! Era semana, né? Semanas, eu acho que foi 40 dias que ficaram. Então, cadê o exército de Deus vivo? Aí é que entra. Não tinha, né? Mentiroso, covarde, fracassado. Só tinha o nome. Só tinha um exército ali. Davi, ele era o exército de Deus vivo. Aleluia. Ele era cheio. E o resto ali, dos hebreus, era um bando de gente sem Deus. Por isso que o gigante crescia mais. Porque ninguém enfrentava ele, porque eram vazios. E Davi sozinho, ele era o exército de Deus. Porque ele tinha Deus dentro dele. Aleluia. Arrancou a cabeça do gigante. E ele aceitou o desafio. O exército inteiro sozinho. Sozinho. Ele falou: quem você está pensando? Quem você pensa que é? Você acha que você vai me derrubar? Não vai não. Porque eu vou no nome do Deus vivo. Eu vou no nome do Deus dos exércitos. E eu vou arrancar a tua cabeça, maldito. É esse espírito, gente. Aquele exército que Saul comandava era tão derrotado quanto ele. Era tão derrotado quanto Saul. Eles tinham o nome do exército de Deus, mas não era. Não tinham força. Então, quando eu só tenho um nome de crente, quando eu só tenho um nome daquele que diz assim: ó, eu sou da igreja, eu sou da fé. Quando a pessoa só tem nome, o diabo derruba ela. Ela não consegue enfrentar. Ela não tem força para isso. Então, por isso que a Bíblia diz assim, ó: tem gente que tem nome de quem vive, mas está morto. Porque o que move é a mão de Deus. O que move é a gente estar cheio de Deus. O resto é conversa fiada. A gente não vence não sem Deus, gente. Você não vai vencer sem Deus. E aquele exército todo armado, parado. O exército todo armado, parado, não saía do lugar. E o gigante: eu quero apenas um só. Me dá um homem só. Por que vocês estão aí na batalha? Por que vocês estão na linha de guerra, se vocês não saem do lugar? Por que vocês estão formando uma linha de guerra, se vocês não me enfrentam? Era isso que ele estava dizendo para aquele exército. Golias enxergava um exército fracassado.
É como o bispo disse, não adianta ter nome, não adianta ter aparência, tem que estar cheio de Deus para vencer demônio. Tem que estar cheio de Deus para vencer os demônios, porque senão ele põe o dedo na tua cara e fica falando, e aí? Vai ficar parado aí? Me enfrenta, porque se você me derrotar, eu que vou ser teu escravo. E às vezes a pessoa fica do outro lado, só olhando para a cara do demônio, só olhando para a miséria. Aí eu não posso, eu nunca consigo nada, eu nunca posso nada na vida, eu não posso comprar nada, eu não posso ter nada, meus filhos não podem ter nada, essa é a minha vida, é assim, o que é que eu posso fazer? Ai, por que eu posso fazer, né? Eu estou doente. Ai, porque eu estou doente. Mas não usa a fé no nome de Jesus. Davi já chegou causando. Quem é esse incircunciso? Quem ele pensa que é para estar falando assim? E ele foi enfrentar. Mas a diferença era, ele estava cheio de Deus. Para você vencer esse mal, você tem que estar cheio de Deus. Olha para mim, você quer vencer? Você precisa estar cheio de Deus. Aplauda o Senhor no nome de Jesus. Amém? Fiquem de pé no nome de Jesus. Fiquem todos de pé. Nada dos projetos de Satanás vai derrubar você, porque você tem Deus. Amém? Então fala pro irmão, dá um espaço aí. Dá um espaço aí que eu vou para a guerra agora. Agora. Nós vamos fazer o quê? Arrancar a cabeça do diabo. Amém? Aí você não fica igual múmia não, porque múmia era aquele exército. Olha o tamanho. Olha lá. Desafiando a gente. Não. Você vai orar no nome do Senhor Jesus, meu Deus, e ora, e apresenta a Deus a peça de roupa, e mostra para Deus a fotografia do filho, e mostra para Deus a situação que você está vivendo, mostra a caixa de remédio, mostra o exame, fala com Deus. Amém? É agora. Feche os seus olhos. Vamos clamar a Deus. Feche os seus olhos. Rebatalha, igreja. Rebatalha. Muito tempo você ficou parado. Muito tempo o diabo te desafia. Muito tempo essa situação coloca o dedo na tua cara. Diga, eu não aceito mais. Eu não aceito mais. Seja derrotado, diabo. Seja derrotado, diabo. Vai saindo agora. Vai saindo agora. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Sai agora. Sai agora. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus dentro de mim. E você é um derrotado. Saia.